lembro a nós abrirmos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 5. Vamos nos colocar de pé? Diz assim na palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porém, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelos registros que o Senhor deixou. Meu Deus, para nos ensinar, para nos exortar. E obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de podermos abrir este livro e permitir que essas palavras nos moldem, nos instruam, meu Deus, e façam de nós pessoas novas e diferentes e com um caráter parecido com o teu. Espírito Santo, conduza, Deus, esse momento agora, que nós possamos, meu Deus, aprender com aquilo que vai ser dito. Meu Deus, que não haja nenhum espírito aqui de distração, mas que as nossas mentes estejam cativas àquilo que o Senhor quer dizer para nós. Deus, me usa como instrumento nesta noite, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, nós estamos aí vivendo na nossa igreja o projeto Samar, né? Nós estamos aí no segundo encontro desse projeto. E na semana passada, a pastora Georgia nos apresentou esse personagem, né, esse Samar, esse valente, esse homem valente de Davi, que não abriu mão do que era precioso para ele, né, que ficou ali lutando pelo seu campo de lentilhas. E hoje eu escolho uma outra família também, para nos ensinar a persistir na luta por aquilo que é precioso para nós, né? E eu trouxe a vida de Timóteo, né? Pensando em uma família especial, em pessoas que tiveram um legado, que deixaram marcas importantes na vida de Timóteo, e que quando a gente olha para o ministério de Timóteo, a gente consegue ver ali traços desse legado que ele trouxe de sua herança familiar, né? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, que está lá na segunda carta de Timóteo, ele cita dois nomes, né? Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. E nós cremos que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Nenhuma palavra está ali. O Senhor conhece cada um pelo nome. Ele dá valor àquilo que cada um desempenha. E nós vamos hoje aprender com essas mulheres e com essa família, né? Que legado é esse que essas mulheres imprimiram na vida desse homem? Que marcas isso fez, isso foi manifesto no ministério dele? E o que é que a gente tem que aprender a respeito dessa história familiar da vida de Timóteo, né? E a gente começa essa palavra querendo dizer que nós precisamos entender a influência, o papel, o dever que nós temos nas pessoas que nos rodeiam, principalmente ali dentro da nossa casa. Se nós estamos falando aqui de lutar pela família, de lutar por algo que é precioso, não há algo para nós que seja mais precioso do que a nossa família, né? E principalmente quando a gente trata desse primeiro núcleo ali, quem está conosco, quem está na nossa casa. E a gente sabe que essas pessoas que convivem com a gente mais de perto, elas nos conhecem da forma como nós realmente somos. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue ali aplicar um filtro, né? A gente controla melhor, a gente se expõe menos, né? O que a Bíblia chama de domínio próprio, a gente consegue ali exercitar mais. O que a psicologia trata como autocontrole, a gente também consegue. Mas na nossa casa, muitas vezes não. A gente está transparente, a gente está exposto. E é justamente nesse ambiente em que Deus nos coloca um papel
de ensinar, de discipular, de influenciar essas pessoas que estão ali convivendo conosco. Então, primeira coisa, um ponto de partida que a gente vai ter é conhecer Timóteo, né? Quem era Timóteo? Quem era esse rapaz? Então, vamos lá. Timóteo foi um importante líder e colaborador de Paulo. E uma coisa que chama atenção, porque Paulo teve, né, vários colaboradores, é que Timóteo teve uma relação muito próxima com Paulo. Ele realmente foi ali um amigo, um companheiro de viagem, um enviado, um portador, né? Alguém em quem Paulo confiava muito. E a gente vê que na sua história familiar, ele era meio judeu e meio grego, tá? Paulo vivia ali nesse contexto ali de um casamento misto. Sua mãe era uma judia, mas seu pai era um grego. A Bíblia não dá muito detalhes a respeito desse homem. Tão poucos detalhes ela nos dá que não cita nenhum nome. A gente sabe que a mãe de Paulo se chamava Eunice, sua avó se chamava Lóide, mas Paulo, a gente só sabe que o pai dele era um homem grego. Não podemos dizer se era um homem bom, mau, mas entendendo um pouco para esse contexto da cultura grega, da cultura greco-romana ali naquele período, a gente sabe. Era um povo com bastante idolatria, misticismo. Então, a gente pode ver também, até pela trajetória de Paulo, mais à frente, quando ele tem o seu chamado pastoral, ele precisa ser circuncidado. Então, a gente vê que ele não praticava, né, os rituais judaicos ali. Então, a gente pega esse contexto, né, essa família ali diferente, com crenças diferentes, mas essas mulheres tementes a Deus, judias, que depois se convertem ali com o ministério de Pedro, já em Listra, na cidade natal deles, não abrindo mão do que precisava de ser ensinado para Timóteo. A gente vai ver Paulo citando lá na frente, que Paulo, ele conhecia, ele foi ensinado, está lá no livro de Atos, dito por Lucas, que ele conhecia as Escrituras desde a infância. Então, essas mulheres, talvez ali num ambiente contrário, sem muito apoio, elas não abriram mão do que era importante, que era pegar esse menino, mesmo ali dentro daquele cenário, né, de uma maneira talvez não tão favorável, incutir nesse garoto valores cristãos, a palavra de Deus. E junto com a palavra de Deus, gente, nós temos ensinamentos sobre obediência, sobre fidelidade, sobre caráter. Então, às vezes você pensa que ensinar a palavra de Deus, às vezes, né, textos arcaicos, de difícil entendimento, não. Isso aqui tem o que há de mais precioso para ser ensinado. Isso aqui tem o que há que pode moldar, transformar, que vai repercutir lá na frente. E dentro dessa família foi isso que essas mulheres fizeram. Elas assumiram o compromisso pelos ensinamentos espirituais na vida de Timóteo, né? Os comentaristas sugerem ali que Timóteo não frequentou a sinagoga, né? Até mesmo pelo fato dele não ser circuncisado. Mas dentro de casa, aquelas mulheres não abriram mão de incutir os seus valores, as raízes da sua fé, transmitir para a vida daquele garoto, né? Quanto ao seu chamado, o que a gente pode entender do chamado de Timóteo? Esse caminho para a conversão de Timóteo, que acontece ali na sua juventude, ele já estava sendo pavimentado por essas mulheres desde a sua infância. Ele já tinha afinidade com a palavra de Deus. Eu imagino que elas deviam contar as histórias, né? Eles deviam ali cantar os salmos. Eles deviam aprender sobre quem era Deus, a fé que elas passavam. Então, foi tudo muito mais facilitado. Uma base já estava construída ali. O chamado de Timóteo está lá em Atos 16. Quero convidar vocês a abrirem em Atos 16, de 1 a 5. O Timóteo era natural de Listra, né? Listra é uma cidade lá da província romana da Galácia, atualmente ali ao sul da Turquia. E aí Paulo passa por aquela cidade. Em Listra aconteceram coisas assim, foi um ministério muito árduo para Paulo, né? Quero que vocês tentem se lembrar aí daquele episódio onde ele é apedrejado, que eles até acham que Paulo estava morto, né, pelo apedrejamento, mas ele, louvado seja Deus, não havia sido morto. Comentaristas acham que Timóteo talvez tenha até presenciado aquele apedrejamento, se não presenciado, ouvido falar, porque numa província naquele tempo, imagina como essas notícias deveriam se espalhar, né? Mas enfim, Timóteo vivia em Listra. Já havia sido, talvez, Lóide e Eunice tivessem se convertido já nessa primeira viagem ali, onde ele passa por ali. E aí ele volta a essa cidade, como está lá em Atos 16, de 1 a 5, diz assim:
Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Tinha um bom testemunho, tá vendo? Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Então, Paulo tem comissiona ali Timóteo, movido pelo bom testemunho. Os irmãos daquelas cidades diziam que ele tinha um bom testemunho, e ele começa a fazer as viagens com Paulo, né? O primeiro contato de Paulo com Timóteo dá-se nesse momento ali. Os relatos bíblicos tratam aí por volta de 45 depois de Cristo. E aí a gente vê que esse processo de conversão de Timóteo, ele deu-se através do ministério de Paulo em Listra. E depois, eles criam um vínculo tão grande que Paulo se refere a ele como meu filho no Senhor. Uma liderança que confia, que ama, que cuida, a ponto de considerar como filho. Tem um texto de Paulo em 1 Coríntios 4,17 que diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Então ele tinha esse apreço. A gente vê em vários momentos Paulo encorajando Timóteo, não se envergonhe por ser jovem. Em outro texto ele diz assim: olha, quando Timóteo chegar aí, não o intimide. Então Paulo, ele tinha esse compromisso também de encorajá-lo ao trabalho, gostava, E a gente vê, gente, que depois da família, quem mais pode influenciar alguém são os amigos. E Paulo tinha Timóteo como um companheiro, como um amigo, como um cooperador, alguém que estava ali com ele muito próximo, E a gente vê que eles têm uma trajetória aí, eles caminham juntos por cerca aí entre 15 a 20 anos, porque as datas da Bíblia não são tão precisas, Mas Timóteo começa com Paulo ali, no começo da sua segunda viagem, por volta de 50 depois de Cristo, e caminha com Paulo até a sua morte, que dá por volta do ano de 68 depois de Cristo. Ele foi auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e um verdadeiro filho espiritual. Ele se deixou ser moldado. Ele se dispôs a ir junto. Ele teve aquele conta comigo. E eu tenho certeza que nessas experiências eles experimentaram coisas maravilhosas, Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus. E o trabalho pastoral de Timóteo, gente, não foi fácil. Além de estar ali acompanhando Timóteo nas viagens, ele era aquele que levava as cartas, que trazia as notícias. Timóteo também foi um pastor. Na segunda viagem ali, Timóteo fica em Éfeso. Paulo o escolhe para pastorear aquela cidade ali. E é interessante pensar que é uma escolha estratégica, Éfeso era a capital da Ásia Menor, era uma grande metrópole, era um centro comercial e era a rota das principais viagens entre o Oriente e o Ocidente. Então era como se Paulo tivesse comissionado ali o seu mais eficiente colaborador. A gente pensa que as cartas escritas a Timóteo, a primeira e a segunda, foram escritas nesse tempo, quando ele estava ali na cidade de Éfeso e Paulo dá instruções, Vamos pensar que era Éfeso ali, templo da deusa Diana, vários problemas relacionados a heresias, imoralidade sexual. E Paulo continua cuidando do jovem pastor, orientando. Então, assim, a gente volta os nossos olhos, entendendo esse ministério bem-sucedido, essa relação de confiança, essa relação de parceria, e a gente procura enxergar o legado de Eunice e de Lloyd na vida desse menino. Que marcas elas imprimiram naquela infância dentro de casa, meditando nas Escrituras, que determinaram nesse homem que ele ficou. Então a gente começa pensando isso, que a gente não tem dimensão do que Deus vai fazer lá na frente. Talvez ali com aquela criança, elas jamais pensassem como aquelas palavras estavam sendo arraizadas ali naquele coração para serem usadas na mão de Deus. Então eu destaquei alguns aspectos aqui.
o legado de Lloyd e Eunice na vida de Timóteo, né? Após contextualizar um pouco de como foi esse ministério de Timóteo, a gente tentar identificar traços de ensinamentos dessas duas mulheres que temiam a Deus, né? Que se converteram ao cristianismo através do trabalho de Paulo ali, do ministério de Paulo na cidade delas, e que não guardaram essa luz só para elas, né? A própria palavra de Deus diz que aquele que acha uma candeia, ele não coloca debaixo da cama. Pelo contrário, põe no alto para que todos possam ser iluminados. E isso que essas mulheres traziam, essa salvação, essa certeza de fé, essa convicção, elas repassaram. E a gente vê traços disso no ministério deles aí, na personalidade de Timóteo, e a gente vai poder falar disso um pouco agora. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, lá em Filipenses 2, capítulo 19. Filipenses 2, capítulo 19. Vou traçar aqui alguns aspectos que eu percebo na personalidade de Timóteo, que eu creio que foi ensinado por essas mulheres. Lá no versículo 19 e 20, diz assim, ó. Filipenses 2, 19 e 20. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento. 20, parte A. Primeira coisa, gente, Timóteo, ele era enviado de Paulo para fazer coisas de muita confiança dele. Levar cartas, levar exortações, ofertas, trazer notícias das pessoas. Isso me mostra que Timóteo era uma pessoa confiável. Eu faço uma pergunta para vocês aqui agora. Quem hoje vocês teriam coragem de enviar em nome de vocês? Quem hoje poderia ir levar um recado de exortação para alguém? Trazer notícias das quais você não teria nenhum tipo de desconfiança. Essas mulheres ensinaram para esse garoto que ele precisava falar a verdade. Que ele precisava ser alguém de quem se podia confiar. Quando ele diz assim, olha... porque a ninguém tenho de igual sentimento. Outras versões eu achei assim, não tenho ninguém como ele. Timóteo era um homem singular. Ele era obediente, né? Ele, o apóstolo, ele tinha uma relação como um filho que atende ao chamado de um pai. Ele era um homem singular, e isso é muito bonito, pelo fato dele ocupar um lugar no coração de Paulo especial. Paulo teve muitos colaboradores, mas com Timóteo ele tinha uma relação de confiança. E Timóteo também fazia jus a essa confiança que lhe era depositada, né? Outro valor que eu tenho, essa convicção que foi ensinada por essas mulheres a ele. Timóteo era um homem que cuidava do interesse dos outros e do interesse de Cristo. Olha o que diz nesse texto de Filipenses, lá continuando no verso 20. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero em cuidar do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, né? Timóteo aprendeu com Paulo, com sua avó, com a sua mãe, a buscar os interesses dos outros. Ele vivia de uma maneira altruísta. Ô, gente, pensa para um jovem, né? Está largando tudo, está seguindo ali o missionário que eu acabei de ver tomando umas pedradas aqui. É movido por esse amor cristão, esse senso de chamado, isso de sair do que é bom para mim. Para adulto é difícil. E para um jovem que às vezes ainda está vivendo o auge do seu egocentrismo, das suas conquistas pessoais, né, dos seus sonhos particulares. Então Timóteo, ele era esse jovem, que ele era disposto a servir, a buscar o interesse dos outros, o interesse de Cristo, a não buscar aquilo que é promoção pessoal, né, vantagens pessoais. Ele sabia, ele diminuía o próprio eu dele para buscar coisas do reino, não para si, mas para outros, né? Timóteo, ele era um homem que tinha um caráter aprovado. Olha o versículo 22. Mas bem sabeis qual a experiência que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios. A gente vê que Timóteo, ele tinha
um testemunho idôneo, que desde o seu chamado dava-se bom testemunho dele na cidade dele, né? E um bom testemunho, ele vem de coisas que são colocadas em prática. Então a gente percebe que Timóteo, ele tinha um discurso e prática muito bem alinhados. Ele não era um homem que vivia de uma maneira e se comportava de outra, né? Era um homem que tinha um caráter aprovado. E olhando para algumas marcas, são tantas que quando Paulo escreve as suas cartas para várias cidades, onde ele cita o nome de Timóteo e ele tem ali uma instrução, ele endossa esse homem como seu colaborador, ele traça tantas virtudes ali, tantas menções interessantes em relação ao caráter de Timóteo. Eu escolhi essa porque ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa disposta a obedecer, isso nós estamos falando de alguém que é jovem. Nós não estamos falando de uma maturidade, de uma pessoa adulta com vivências de uma vida adulta, né? Ser obediente, ser submisso, ser altruísta, né? Tudo isso para mim mostra que são valores aprendidos por aquelas mulheres ali à luz da Bíblia. E agora nós vamos contextualizar isso aqui para a nossa vida, para a nossa família, já que uma das razões que nós estamos aqui é de lutar pela nossa família. Né? É de orar, é de clamar, é de colocar no altar do Senhor a nossa família. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, seja uma referência na sua família. Seja uma referência. 1 Timóteo 1,5, o texto que eu comecei essa pregação aqui lendo com vocês. Paulo fala assim: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó e em sua mãe, e estou certo que habita em você. Fé sem fingimento. Olha que palavra forte. Quando a gente vai buscar a origem lá, tem a ver com hipocrisia. Hipocrisia no original tem a ver com as máscaras que os atores usavam para interpretar os seus personagens. Aqui Paulo fala que ele via nessas duas mulheres e também via em Timóteo uma fé sem fingimento. Gente, é tempo da gente olhar para a nossa vida e pensar lá dentro da nossa família. Será que nós conseguimos ter essa fé sem fingimento? Sem hipocrisia? Essas mulheres que fizeram a diferença na vida de Timóteo tinham uma fé assim. Não era de duas caras, não era de segundas intenções, era um testemunho verdadeiro e íntegro, né? Tem uma frase que eu gosto muito de dizer para os jovens: não confunda as pessoas. Eu acho que muitos não se rendem ao Evangelho porque nós os confundimos. As pessoas não têm certeza claramente de qual é a nossa fé, quem a gente é em Cristo, como é esse Deus que a gente serve, porque a gente está sempre oscilando. A gente vê em Timóteo que ele tinha uma fé sem fingimento. E aí fica um questionamento. Dentro da sua família, você tem sido uma referência? Você expressa uma fé que não é fingida? As pessoas sabem claramente em quem você crê, mediante seu comportamento? E é muito interessante que ele fala assim, que essa fé sem fingimento habita, que habitou na sua avó e na sua mãe, habita em você. E esse verbo, gente, ele traz bastante significado. Porque habitar faz referência a fazer morada, a uma coisa que é constante. Eu não sei aqui quantos tem uma casa na praia. Eu não tenho, gostaria, viu, Fernando? Mas lá na casa da praia, a gente não habita, não é verdade? Lá a gente vai de vez em quando, fica 15 dias, um mês, um fim de semana. Mas na nossa casa aqui de Valadares, a gente habita. Habitar é constância, é prevalecer. Então essa fé, além dela não ser fingida, ela tem que ser uma fé constante. Uma fé na hora que tudo vai bem, uma fé na hora que tudo vai mal, uma fé na hora que a porta abre, uma fé na hora que a porta fecha, né? Isso era notório de aprendizado, de valores que essas mulheres passaram para Timóteo. Então nós precisamos ser essa referência na nossa família, gente. E não é só filho, não. Não é uma palavra só de mãe, de vó para filho. É para sobrinho, é para neto, é para irmão, é para pais. Se você está vivendo com Cristo uma nova vida, as pessoas precisam perceber. As pessoas precisam reconhecer que há algo diferente.
Nós precisamos de assumir isso aqui, de ser uma referência na nossa família. Uma referência para que as pessoas possam confiar e nos contar seus problemas. Uma referência para que as pessoas saibam que nós oramos por eles. Os nossos filhos têm que nos ver em casa, meditando na palavra de Deus. A gente manda o menino ler a Bíblia, mas ele nunca te pegou lendo a Bíblia. O seu carro precisa de passar louvor, para que ele ouça louvores e encha a sua cabeça de palavras que exaltam o nome do Senhor. Nós precisamos de ser essa referência dentro da nossa família. Não vamos confundir nossos parentes. Nós não podemos ser sal dentro do saleiro, gente. Deus não nos chamou para ser crente aqui dentro das 4 paredes dessa igreja. Nós precisamos de ser referência lá na nossa casa. Um outro ponto para a gente pensar: semeie na vida de seus familiares. Salmo 112, 2, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Muitas vezes a gente não persevera naquilo que a gente tem buscado para os nossos familiares, né? Você vê ali que o negócio vai ficando difícil, as coisas não vão acontecendo, e você para. Eu quero que a gente reflita no cenário que Eunice e Lloyd tinham para poder ensinar Timóteo. Provavelmente não era favorável. Elas não tinham igreja para congregar. Talvez aquele homem não crente ali dificultasse um pouco as coisas. Misturasse coisas de fés diferentes, de idolatria. Pegasse Timóteo e levasse lá no panteão grego. Mas aquelas mulheres perseveraram. E a gente pode ver uma mudança aí de gerações. Talvez Lloyd se converteu primeiro, ensinou para sua filha Eunice, que ensinou para o seu filho Timóteo. Nós precisamos semear, porque a gente não sabe o alcance daquilo. Pensem onde o seu filho vai estar daqui 10 anos. Quem não tem filho, onde o seu sobrinho estará daqui a 20 anos? A gente não consegue dimensionar. Mas a gente crê que os planos de Deus são planos de bênção, são planos de vida. Que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Nós precisamos semear, gente. Diante de ameaças externas, nós vamos semear. Diante de situações desfavoráveis, nós vamos semear. Nós precisamos de insistir. Nós precisamos de plantar essas sementes de fé. E às vezes a gente não vai ver essa semente frutificar. Quantas coisas acontecem na vida da gente que é fruto de oração lá da sua avó, que às vezes nem está aqui mais para colher. Mas a palavra de Deus também nos fala que um planta, o outro rega, às vezes o outro colhe. Só que nós não podemos abaixar a guarda. Perseverar é ensinar a palavra de Deus. Como eu já disse, a palavra de Deus não são simples histórias. São histórias com ensinamento, com valores, né? Essa palavra ela é viva e ela é eficaz para transformar. Para deixar um coração de pedra transformado em um coração de carne. Então, essas mulheres, elas fizeram isso. E o que elas semearam ali, alcançam a gente até hoje. Dia 29 de outubro de 2024. Nós estamos aqui sendo edificados. Quantas gerações foram alcançadas? Então, o ensinamento que você vai fazer ali na sua casa, esse investimento que você vai fazer, isso pode alcançar quantas gerações aí para a posteridade? Nós precisamos de fazer isso. E, por último, prepare a sua família para a eternidade. Uma palavrinha da moda hoje é influencers, né? Os influencers estão aí. Nós precisamos ser esse influencer dentro da nossa família, gente. Porque nós temos algo muito precioso, a salvação. A salvação nos alcançou. E nós precisamos mesmo de falar disso. Influenciar escolhas. Orar por conversões. Clamar pela vida daqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Porque aquilo que a gente ensina, ele tem um papel fundamental. Nós precisamos de ser essa pessoa que a gente... Quantos de nós aqui hoje, quando olha para a sua própria história, lembra de um familiar que foi essa influência no seu processo de conversão?